Olá, olá a todos, bem-vindos ao grupo, ao círculo do Innovations for the Future, mais um círculo do Innovations for the Future. Por hoje a nossa equipa será o Igor e eu. Olá, Igor, Ah, bom dia. é a tua primeira vez aqui no círculo, não é? Exatamente. Recebi a mensagem uns 5 minutos atrás que estava para começar. Falei, tá, aí tá a minha oportunidade de descobrir um pouco mais. Grato, Igor. A minha proposta é fazermos um check-in, e nos trazermos como é que chegamos cada um de nós aqui e depois abrimos o espaço do círculo para o que vier. Então, vamos até às 10h30, vai-nos dar uma hora e tal de círculo. É ok para ti? Sim, perfeito. Grato. Eu vou primeiro com o meu check-in. Hum, chego com... Há uma alegria em mim, chego com alegria, com energia em mim, porque eu tive 15 dias sem os meus filhos, eles estiveram com a mãe e chegam hoje, chegam daqui a pouco, também para passar 15 dias comigo e sinto essa alegria, também o medo de não os ver há algum tempo, portanto, esta energia de entusiasmo em mim, de como é que vai ser este dia, o fim de semana, esta coisa do passagem de ano. Então estou com isso em mim, estou com essa alegria de os ver daqui a pouco, sinto saudades deles. Também antes desta chamada tive uma conversa com, com a minha parceira, uma conversa que me trouxe alegria, me ligar com ela hoje de manhã, ela não está aqui ao pé de mim, está noutra zona, ligar com ela hoje de manhã, com o momento dela, com o que se está a passar, trouxe-me alegria isso. E ao mesmo tempo tristeza por não estarmos juntos fisicamente. E chego com isso, chego com o meu coração assim cheio e tocado por este dia ser um dia onde já me liguei às pessoas de quem gosto e tenho isso presente em mim. Há também raiva em mim, porque é um dia que vou ter que ir à rua fazer compras, às coisas da casa, para preparar o fim de semana e a próxima semana, e com esta confusão da passagem de ano, das coisas da passagem de ano, estou com medo das enchentes, dos supermercados estarem cheios, essas coisas, então estou assim com raiva no meu sistema e medo com isso, presente a isso. Tenho estado a fazer um balanço, nesta semana tenho estado a fazer um balanço do meu ano, das coisas que se passaram, e sinto alegria por, reativar, né, por sentir um renascer da energia dentro do Innovations, que vem a partir de mim e de outros, não é? Do Gil, por exemplo, e tu a ver essa energia a chegar, o Nitsan, o Thierry, estou a ver assim, portanto, há de facto uma energia nova a emergir no campo, há qualquer coisa neste campo que está a mudar e isso traz-me alegria estar a ver que há coisas a acontecer, no balanço que tenho feito sobre as entrevistas, sobre as resourcing sessions, é um balanço positivo. Sinto tristeza aqui no círculo porque ele tem tido uma média de pessoas baixa, andamos em média em 2 pessoas nos círculos, e gostava de ver e usar o meu medo para ver como criar condições para termos mais, para vir mais pessoas, para estar mais pessoas em círculo. E aproveito para pedir, porque coloquei umas perguntas no grupo do Innovations for the Future Crowd Event, no grupo Telegram, a perguntar quando é que cada um gostava de fazer, quando é que funcionava para cada um o círculo, para tentar encontrar uma data que esteja mais de acordo com as disponibilidades de cada um. Até agora responderam 4 pessoas, portanto, se ainda não respondeste, peço que respondas.
se estás a ouvir esta gravação, se ainda não respondeste, peço que vás ao grupo e respondas. Eu vou pôr os links do grupo lá nas descrições desta gravação. E sou eu a chegar. Quando olho para ti, Igor, lembro-me da nossa resourcing session na quarta-feira, que gostei muito. Foi uma sessão, especial para mim, no sentido em que não só trouxe o exemplo da Fundação Terra Agora, que é um projeto muito querido para mim, como tu trouxeste a ativação da Biorregião U, que é também um projeto muito querido para mim. Então, poder ver-te a refletir nesse projeto e eu poder refletir na Fundação e termos feito isso em os dois, gostei, funcionou para mim, foi uma sessão que funcionou para mim e trouxe-me muito insight, em particular sobre este trabalho que eu e o Gil temos estado a fazer de ver como é que o Possibility Management, o desenvolvimento regenerativo e a teoria U podem ser ferramentas importantes para ajudar na transição para uma cultura diferente. E ganhei muito insight sobre isso, ganhei muito insight e saí muito contente daquela sessão, grato por isso. E chego assim, sou eu a chegar. E tu, como chegas? Ah, interessante, já passaram outras ideias, reflexões do que aconteceu, ou como eu me senti depois da nossa conversa, né, na quarta, mas eu começo pela manhã aqui. Então, acordei um pouco nesse impulso ao que fazer, o que que eu tenho que fazer hoje, mas logo consegui, assim, acho que ainda pela essa energia que veio da nossa conversa, né, quais são as coisas que eu realmente, de tudo isso que eu poderia fazer, quais são as coisas que sinto mesmo, que faz sentido agora fazer, né, que me move de uma certa forma. E aí voltei um pouco fui buscar um curso que uma amiga tinha compartilhado comigo sobre comunicação com animais e fui olhar o curso, já não estava disponível mais, porque ela compartilhou em setembro de 2021. Então, senti um pouco triste, assim, perdi essa oportunidade, né? Tinha esse curso disponível para mim, fiz parte dele, não terminei para deixar para depois e agora não está disponível mais. Então, comecei a escutar um podcast com essa Anna Breitenbach, que sem conhecer ela aqui, ela tá morando aqui perto de São Martinho também. E sem conheci faz pouco tempo aqui perto no restaurante. Tivemos uma conversa curta, mas interessante. Então me conectou um pouco de novo com essa questão que a gente comentou sobre a interconectividade, né, interdependência. Então nesse podcast ela fala muito da questão não só como comunicar com animais e plantas, mas sobre a vida em geral. E isso me trouxe algumas lembranças e sentimentos do um lugar onde eu trabalhei na Alemanha, que essa era uma parte muito importante e onde eu me abri um pouco mais para esses temas de comunicação com outros seres, né? E isso está conectado para mim muito com acho que o valor principal ou a motivação de trabalhar com o programa de ativação, e porque eu poderia facilmente passar minha vida trabalhando, plantando, cortando a grama, podando árvores, né, trabalhando na horta, essas coisas, mas existe esse chamado para trabalhar em um outro nível, né, suportar outras pessoas, outros projetos aqui na região, no mundo em geral. Então, aqui na região, essa aprendizagem, né, tem essa energia já em Portugal, e principalmente aqui na Alentejo, que as pessoas buscam uma maneira diferente de lidar, né, uns com os outros e com os espaços que a gente habita.
E tá, me trouxe mais motivação, vamos dizer, depois dessa conversa que a gente teve na quarta. Então, de que formas suportar os projetos e a região em si, né? Sem perder o que é essencial dessa conexão para mim, porque importa. Mas, ao mesmo tempo, chega um pouco triste também de ter percebido ontem, ao lidar com alguns processos mais burocráticos, né, com instituições que existem, ter que abrir uma conta bancária para poder iniciar a atividade junto às finanças, e ao lidar com alguns obstáculos e ver que as coisas talvez não são tão fáceis em várias situações, de deixar que isso me afete de uma forma, como se diz, negativa, né? Entrar nesse modo de criticar as estruturas que existem, a burocracia, ou isso, ou o sistema, e deixar ser afetado um pouco. Então, hoje de manhã, conectar com essas ideias foi, como diz, me deu mais energia, né? E, e um pouco de tristeza de ver, ok, ainda tenho que trabalhar ainda mais nessa parte, para mesmo frente a obstáculos desse tipo ou de outra forma, aprender a, sim, não entrar nessa luta, né? Entender. Sim, não entrar nessa energia negativa de estar criticando e lutar contra as coisas, mas tentar, sim, agradecer pela a forma que é e ver o que tem que ser aprendido nesse processo. Então, um pouco triste de perceber, ok, ainda tem um caminho para ser navegado aqui, né? Para não sair como que diz, ser grato pela experiência em si, pelo aprendizado em si, e arrumar formas de lidar com essas situações que a gente tem que lidar e não perder a motivação, a energia para contribuir com os projetos. Eu podia ver ontem bem claramente essa ideia, né? Eu quero contribuir para o reflorestamento dessa região toda aqui, perto da costa ali até a fronteira com a Espanha, né? A biorregião U. E tá, quero fazer isso, mas ainda assim o sistema me segura, não, sim, eu quero contribuir para essas coisas e não me deixam, né? Então tem um inimigo ali do outro lado. E sim, ver que isso ainda é bem presente na minha forma de viver foi um pouco triste, mas chego muito mais motivado do que triste. Grato, Igor. Grato pelo teu check-in. E abrimos o espaço para o nosso circo. O que é que está vivo em ti, Igor? Hum. Tá, acho que podemos começar com a questão, qual é mesmo a intenção, o propósito desse espaço de encontro, dos círculos? Ok. Dentro do o Innovations for the Future, é este movimento, é um movimento nacional, é um movimento em Portugal, que junta as pessoas, os game world builders, estas pessoas que estão a construir novos jogos mundo, novos projetos, e que esses projetos têm alguma inovação que pode ser importante para o futuro. Algo, estão a experimentar algo diferente na sua comunidade, seja ao nível local, seja ao nível regional ou nacional. Um exemplo, a Joana, a Joana Ivónia veio falar, eu entrevistei há pouco, para ela veio falar de como é que está a usar, como é que está a trabalhar a mobilidade em Aveiro e a mobilidade em torno da bicicleta. Aveiro é uma cidade plana, então como é que eles podem promover muito mais o uso da bicicleta e quais são as consequências disso?
para a economia local, para a comunidade local, o que é que acontece? É um exemplo de um projeto que estão a fazer já há 10 anos, quase 10 anos, que tem a ver com este experimentar algo novo num determinado local. Né? O Gabriel, da Bamboal, veio falar sobre a editora de livros regenerativos, portanto está a editar em Portugal e em português livros dedicados à regeneração e a esta cultura regenerativa. Começou com o livro do Daniel Hall, mas tem vindo a largar por uma quantidade de outros e, portanto, querer promover em língua portuguesa esta matriz cultural. O José Sotelinho foi o último a ser entrevistado, a ser publicado, veio falar do desenvolvimento humano e como é importante o trabalho que cada um de nós tem que fazer para poder mostrar-se de forma diferente. A transformação cultural começa em mim, na minha própria cultura. Não é? E é a partir da transformação da minha cultura que eu transformo a cultura das equipas onde participo e que transformo a cultura das comunidades onde vivo. Não é? E o José explorou muito bem isso, como é que ele está a fazer isso há mais de uma década, nos programas dele e por aí fora. Portanto, estes são exemplos de pessoas e muitas mais vão seguir, que vão ser entrevistadas para dar-nos a conhecer uns aos outros, de pessoas que estão a experimentar algo novo e que estão a ter essa dinâmica do novo a chegar às suas vidas, aos seus territórios. Portanto, esse é o movimento do Innovations. Às sextas-feiras, o que estamos a fazer é trazer essas pessoas a círculo. Portanto, é essas pessoas que estão espalhadas um pouco por todo o país e a fazer projetos das mais diferentes naturezas. Há pessoas a fazer projetos dentro das empresas, há pessoas a fazer projetos dentro das universidades, há pessoas a fazer projetos nas câmaras, há pessoas a construir ecoaldeias, a fazer espaços como, por exemplo, o Clara Lab de desenvolvimento regenerativo local, ou o Mértola Lab, em Mértola. Portanto, há pessoas a fazer projetos em todo o lado que tu possas imaginar. Eu estimo que estes Game World Builders, e eu estou a falar só dos Game World Builders, andarão perto entre os 1000 a 2000 pessoas neste momento em Portugal e que talvez juntando as suas equipas possa-se chegar a um número entre 5 a 10 mil pessoas que estão a trabalhar neste hedge cultural, nesta transição entre o que é a cultura moderna e o que pode vir a ser culturas responsáveis e regenerativas, o que pode ser este universo que estamos a impactar aqui. E, portanto, estas pessoas são todas bem-vindas a este círculo. Neste círculo, a ideia é podermos nos conhecer uns aos outros, conversarmos sobre aquilo que estamos a viver em cada projeto, quais são as dificuldades para criar os projetos, o que é que está a acontecer, quais são as nossas vitórias, o que é que conseguimos, as experiências que fizemos e o que é que conseguimos aprender com essas experiências. Portanto, ligar-nos, partilharmos experiências, partilharmos dificuldades e podermos encontrar soluções que não existiam porque nós não estávamos a conversar. A partir do momento que começamos a conversar, começamos a ver o que é comum, o que é diferente, o que é que se pode fazer, onde é que estão os problemas de base sistémica, ou seja, podemos começar a fazer sense-making deste movimento, do que é que se está a passar neste movimento e nos diferentes territórios. Portanto, este é o círculo, é o espaço para virmos conversar sobre isso e sobre a experiência de cada um e sobre aquilo que se está a passar a partir da experimentação de cada um. Eu estou a fazer experiências, tu, Igor, estás a fazer experiências, as outras pessoas que eu falei estão a fazer experiências e quando a gente vem a círculo e partilha as nossas experiências, as nossas dificuldades, as nossas aprendizagens, o que funcionou, o que não funcionou, isso começa a produzir uma inteligência coletiva. Nós fizemos, já houve 3 fases de círculo, houve uma primeira fase inicial, onde fizemos também à sexta-feira, um círculo, estávamos a fazer um círculo por semana, e tivemos cerca de 6 meses a fazer isso, os círculos não foram gravados, mas foram registados, houve algum harvesting dos círculos iniciais, e eles tiveram uma grande participação, juntaram muita gente, e fizemos coisas temáticas, experimentamos um pouco todo o lado, depois eles pararam um pouco, depois houve um segundo ciclo, onde se fez um círculo mais interno, que tinha mais ou menos 20 pessoas, que quem quisesse vinha, estava aberto a toda a gente, e havia um grupo que era só do círculo, e de um conjunto de pessoas que se quiseram juntar, por exemplo, o Paulo de Carvalho, o Diogo, o Nitsa,
o Gabriel, a Maria, a Cândida, enfim, teve assim um conjunto de pessoas lá que foram vindo a esse círculo e ele terá funcionado perto de um ano, quinzenal, estava a ser quinzenal, e, e depois parou durante algum tempo, e agora estamos nesta interação onde voltamos à mecânica semanal e ao círculo aberto a todos e a ver o que é que acontece. Portanto, isto está a funcionar desde novembro. Portanto, foi novembro e dezembro esta experiência, e eu gostava muito estou a segurá-la e quero continuar a segurá-la e de abrir o espaço, de chamar as pessoas a virem aqui ao círculo, a virem dizer o que é que se está a passar. Portanto, é esta a grande intenção, é o grande propósito do círculo. Portanto, quer-se uma conversa de base semanal, para já para ser uma hora, para não consumir muito tempo, que ancore um espaço de escuta e de partilha, como se diz no Way of Counsel, uma escuta e uma partilha do coração, a partir do coração e da experiência de cada um, e que possa ir construindo esta perspectiva do que é que este movimento está a fazer, o que é que existe e como é que nós podemos colaborar uns com os outros. Porque a experiência que eu tive das outras rondas foi nesse sentido. A primeira criou muitas ligações e houve pessoas que foram visitar os projetos uns dos outros e começou a acontecer um movimento mais acentuado, por exemplo, aquele que se passou aí em Odmira e uma quantidade de eventos que foram organizados aí, houve muitas Learning and Sensing Journeys que surgiram a partir desse primeiro círculo. O segundo foi mais focado em problemas e em temas-chave do Innovations, como funding, como o mapeamento das iniciativas, como a transformação sistémica. Portanto, foi mais focado em coisas, em partes, e houve algumas coisas que aconteceram e que foram interessantes, e no geral a minha percepção foi que foi uma coisa mais fechada, que não passou para o todo e portanto teve mais impacto a primeira ronda do que a segunda para mim, Uhum. e por isso experimentar agora, voltar a abrir, voltar a ir e colher os frutos das experiências que fizemos anterior, e gostava mesmo que este circo se mantivesse e não voltasse a cair, né? Que ele se mantivesse. Neste momento está a ser segurado por mim, que ao longo do tempo viessem outros segurar e a gente em comunidade fosse mantendo este espaço aberto para as partilhas. E o ser gravado permite que outros que não podem estar aqui possam continuar a acompanhar e, se quiserem, gravar as suas mensagens e partilhar com todos, ou escreverem no grupo do Innovations for the Future Crowd Events a sua voz, trazerem a sua voz, e portanto o diálogo de alguma maneira poder ir continuando. E ele tem sido visto. Em média, estas gravações estão a ser vistas por 15 pessoas, estas gravações do círculo do Crowd Events. Portanto, ele tem sido visto, tem chegado mais longe do que as pessoas que têm vindo aqui, que têm estado aqui em círculo semanalmente. Respondi à tua questão, Igor? Sim, já tenho uma imagem melhor, assim, daqui. Ok. É o que, qual é a ideia por trás, né? Grato pela tua pergunta. E, tá, tem duas coisas que estão vivas agora, assim. Uma seria mais em relação ao programa de ativação, pensando que como esse espaço de encontro aqui poderia facilitar o conhecimento entre o que se passa em cada biorregião, porque eu também, nessa região aqui, tem tantos projetos e tantas coisas interessantes para poder visitar ou conhecer. Por exemplo, trabalho com abelhas, né? Alguém que quer trabalhar com abelhas selvagens ou para produção de mel, né? Tem todo tipo de projeto, você conhece. E eu estava conversando com o Diogo faz 2 semanas, eu acho, assim, como a gente pode ajudar ou facilitar a colaboração entre projetos, né? E esse encontro para conversa, para esse espaço para ver de que maneira seria interessante colaborar. Então, às vezes eu vou em algum outro projeto ajudar a plantar árvores ou alguma atividade coletiva.
Tá, isso é interessante, mas acho que a gente consegue também colaborar de outras formas, talvez. Se existe uma proposta de financiamento da Câmara, e aí a Câmara, cada um tem que submeter um projeto, então a Câmara recebe ali 50, 100 projetos para ter que avaliar, mas se conseguiríamos talvez aplicar para projetos para financiamento juntos, né? Então, uma aplicação para 50, 60 projetos, onde os vários temas comuns são compartilhados, então é menos material para eles terem que avaliar. Pensando formas, de que formas, né, conseguimos ajudar uns aos outros sem ser só na parte, como se diz, em uma atividade em si. Sim, conversar sobre quais são alguns empecilhos ou obstáculos em comum, ou talvez alguém tenha uma conexão mais próxima com uma outra pessoa em uma organização que talvez possa ajudar um outro, terceiro, quarto projeto. Tá, mas quando eu penso em essa questão em comum para Portugal, como você disse, Innovations for the Future está nesse nível nacional, que tem, que está vivo em mim faz um tempo já, essa pergunta: quais são esses lugares, vamos dizer, sagrados em Portugal? Ah, se eu imaginar onde nasceu, onde veio o primeiro sobreiro, né? O primeiro sobreiro das espécies em si, qual é o local atual onde essa árvore cresceu, né? Seja, não importa qual crença cada um tenha, né? Se Deus colocou essa árvore ali, alguém, alguma entidade criou, ou foi evolução, mas enfim, a primeira cresceu em algum lugar, né? Ou talvez em relação a pássaros ou insetos, então quais são alguns desses seres que tem esse ambiente deles tenha sido degradado, então no nível nacional, quais poderiam ser esses projetos que uniriam as pessoas, né? A questão da água, acho que é evidente em todo lugar, né? Normalmente é mais fácil entender essa conexão, essa interdependência com o tema da água, mas sim, tenho curiosidade de saber sobre outras pessoas no círculo do Innovations for the Future, ou em Portugal em geral. Eu não sei quem perguntar quais são, ou como encontrar, como descobrir, tá? No Brasil, ou na Colômbia, alguns outros países com a cultura ou influência indígena um pouco mais forte, essas informações ainda estão um pouco mais presentes, né? Eles reconhecem alguns lugares sagrados para eles. E eu tenho esse sentimento de que uma imagem um pouco mais clara para Portugal, né? Quais são esses lugares, tá? Não precisa ser exatamente nos exemplos que eu disse, mas que tenho certeza que existem lugares aqui que poderíamos coletivamente ajudar. Então, não, né? Não pôr os recursos ou muita energia em projetos individuais, mas em uma coisa maior, né? Que possa tornar claro a colaboração, que é necessário colaborar, pode ser um desafio tão grande que sozinho ninguém quer tomar responsabilidade, mas sim, se tiver esse entendimento, eu creio que seja mais fácil colaboração. Grato, Igor. Veio assim algumas coisas para cima da mesa com a tua partilha. Uma, há de facto na zona de Abrantes, há uma oliveira que tem 3.000 e tal anos. Hum. Eu penso que é a mais antiga oliveira do mundo, que está ali naquela zona. E é um sítio
chamemos pelo menos de, ia dizer peregrinação, mas não sei se é peregrinação. É um sítio onde vão muitas pessoas, pelo menos alguns turistas vão se abraçar a esta árvore, que é de facto uma árvore mágica neste sentido, não é? É difícil conceber uma vida que está cá há tanto tempo. E fiquei, tocou-me essa ideia de que o que é que nós temos no território, neste território aqui onde nós temos os pés, tu e eu, que tem esta reverência pela vida, não é? Que tem esta reverência para a vida, não é? Como esta oliveira, que em si é um legado com 3.000 anos e que pode continuar. Esse legado pode continuar para outras gerações. Tu também estás aí próximo de uma zona que tem um carvalho endémico. Há aí a Serra de Monchique tem um carvalho que só existe na Serra de Monchique. E há um projeto que está a ser feito para recuperar e para manter esse carvalho. Por causa dos incêndios, ele foi posto em risco de extinção. Então, estás aí muito perto na Serra de Monchique de um projeto desses. E aqui é uma das pessoas que está ligada a este movimento, é o Justin, que tem estado a trabalhar nesse projeto há alguns anos esta parte. Portanto, eu senti com a tua partilha a minha velocidade interna descer, ir mais aqui para o coração e ter uma ligação diferente à conversa e ao campo, ao espaço onde nós estamos a gravitar. Grato por teres trazido essa referência. Ele levou-me para uma pergunta que o Rob fez, o Rob Dreaming, do Way of Counsel, que também está na tua zona, também vive nessa zona de Odmira, na Biorregião U. Ele, há dois círculos atrás, deixou uma pergunta muito interessante que tem estado viva em mim e que eu vou pô-la no espaço, que é as comunidades existem quando a relação de interdependência é clara, quando há uma relação de interdependência que está a ancorar, não é? Por exemplo, as sociedades tribais antigas era a sobrevivência e a coesão da tribo que fazia com que houvesse interdependência e as pessoas mantinham-se juntas mesmo nas dificuldades, não é? Quando estavam com conflitos e com dilemas umas com as outras. Porque ficar sozinho, o risco de não sobreviver era muito grande. Claro que nas culturas modernas nós não temos isso. Então, o que é que são as relações de interdependência? Como é que elas se fazem? Como é que elas se estão a fazer? E olhando para esta próxima cultura, para as culturas que a gente está a querer experimentar, estas culturas responsáveis e regenerativas, onde é que está a equação de interdependência? O que é que nos faz estar juntos e querer continuar juntos e querer co-criar juntos? Porque já não é a mesma coisa que se tinha no passado. Então, o que é que é? Quais são as histórias que cada um de nós tem sobre isso? E é uma grande pergunta, a pergunta que ele faz, e que ecoa em mim e que vai direto a esta, para mim foi direto, ou fez-me a ligação à tua partilha. Poderá ser esta veneração pela vida, por o reverenciar aquilo que são os elementos chave da vida no planeta, não é? Como pode ser um símbolo de uma oliveira que tem 3.000 e tal anos, ou de uma floresta de carvalhos endémicos, não é? Em Monchique, poderá ser isso. Também me levou para o projeto da Evguínia, o Eternal Forest. A Evguínia é uma artista a viver em Portugal e que tem este projeto, aliás será das próximas entrevistadas do Innovations for the Future Game World Builder, sobre o Eternal Forest, e que tem esta ideia de voltar a pôr a floresta como sagrada, nós podemos reverenciar a floresta. E fiquei com esse, até que ponto é que não poderá ser o Eternal Forest um projeto que cuida destes ícones, destes elementos sagrados, destes elementos de vida, que fiquei mesmo com isso em mim, com essa, e levaste-me para esse lugar com a tua partilha. Poderá de facto ser estes os elementos, ou uma parte dos elementos que nos ligam uns aos outros e que nos traz para cá, para este contexto. Também gostei muito da tua questão sobre este espaço servir para nós nos conhecermos entre as diferentes biorregiões.
isso trouxe uma ideia que se calhar eu vou começar a colocar nas entrevistas que estou a fazer, para além da zona Tomar, Odmira, pôr também a biorregião. Olha, estes são da U, estes são da G. Nós temos hum, dois grupos ativos no Innovations, que tem a ver com isso. O grupo de Idanha Nova, né, Innovations for the Future em Idanha Nova, que está suportado por um grupo Telegram que tem cerca de, deixa-me ver, eu vejo aqui, digo já, que tem sido 230 pessoas, que tem sido o Nitsan, muito, Nitsan, a Maria João e afins, que tem o Gui, que tem dinamizado este grupo lá. Temos também e esta é da biorregião G, né? Temos também o grupo de Santiago e Odmira, onde tu estás, Igor, onde tu estás a dinamizar, que tem menos pessoas, eu penso que terá perto de uma dezena de pessoas. Lá ver também, agora verifico isso. É 12, tem 12 pessoas. E que é da biorregião U, né, que é desta biorregião, é uma boa sugestão. Vou passar a ter isso, pôr isso presente, porque isso pode começar a ajudar também a tornar visível quais são os projetos, quais são as coisas que existem em cada biorregião. Eu estou a seguir um critério nas entrevistas que tem a ver com percorrer o país todo, portanto, ter exemplos do país todo e só depois começar a repetir. Portanto, não estou a querer fazer por zona, estou a querer mais mostrar a paisagem toda e também ter muita diversidade nos temas, mostrar que há muitos temas, desde a alimentação, à mobilidade, ao desenvolvimento humano, às ecoaldeias, por aí fora, aos artistas, portanto, que há muitos temas, tenho seguido assim um critério de diversidade como fator-chave. Tornou-se vivo estas coisas em mim. Quais são, de facto, as relações de interdependência? Como é que nós podemos vir à conversação? Também fiquei com a ideia de se fará sentido, por exemplo, fazer as entrevistas que eu estou a fazer geral ao nível local, por exemplo, e tu estás a fazer as entrevistas aí na zona da biorregião U, que serve para conhecer as pessoas, para ligar, que produzes gravações, depois nós partilhamos isso nacionalmente. Se fará sentido fazer um círculo só para a hum. biorregião e para chamar as pessoas da biorregião. Portanto, comecei a olhar para esta ideia de fratal, não é? Tipo, Sim, sim, também. uma questão de fratal, então apareceu-me aqui no espaço, no campo. Foi o que me chegou, foi o que me chegou, Igor, e abro o espaço para ti. Paro, por agora é tudo. Tá, eu vejo muito, como eu disse, vários projetos aqui nessa região, mas tem também, tá, paralelo, né, o meu aprendizado pessoal com a terra e maneiras de lidar com a terra e o que existe, o que está sendo feito, quem são as pessoas interessadas em cada em cada área, mas pessoalmente acho que eu tento muito trabalhar sem, vamos dizer, sem máquinas. Então, cortar, não sei, no Brasil a gente diz uma foice, então usar a foice para cortar as silvas, ao invés de usar, né, essa cortadeira elétrica, a gasolina, né? Então, a motosserra, tentar usar outras coisas assim, o que às vezes torna esse trabalho um pouco mais lento, mas não sei, para mim faz todo sentido e acho que a gente tem a quantidade de pessoas suficiente para trabalhar na Terra, né? Então, se a gente, ao invés de usar tantas máquinas, começa a usar mais a força humana, então precisaremos de mais pessoas em cada projeto. E o que eu vejo que para um pouco que segura isso de acontecer, né? Que a gente seja capaz de pagar mais pessoas para trabalhar no campo em si. Talvez pode ser uma criação minha, então eu queria mais saber sobre você, assim, qual a sua opinião? Existem esses financiamentos para pequenos projetos, assim, ou algum projeto que esteja trabalhando em maneiras? Porque se eu penso, por exemplo,
né, que seja possível um projeto, ao invés de pagar um trator para trabalhar uma semana, pagar 50 pessoas para trabalhar um mês. E todo o pagamento que vai para essas pessoas é reinvestido no local em si, né? E estaria contribuindo mais para o desenvolvimento da capacidade das pessoas de lidar ou trabalhar com essas ferramentas e de outras maneiras, movendo um pouco, talvez um pouco mais fora dessa dependência pelas máquinas em si e pela quantidade de recursos, né? E se eu não tenho tantas máquinas, requer um pouco mais de colaboração, porque meu corpo não vai aguentar estar todo dia ali cortando silva, né? Então, quanto mais pessoas, a colaboração vai fazer o trabalho em si mais prazeroso e, sim, tem que conectar com outras pessoas, né? Então, vejo que tenho essa ideia, né, que poderia ser um ponto para trazer mais essa colaboração, mas vejo a questão do financiamento, mesmo que as pessoas ainda tenham a condição de pagar por um trator, e elas poderiam mesmo pagar por, né, preferem pagar o trator pelo tempo, pela questão da eficiência. Então, penso como seria possível, né, gerar renda para muito mais pessoas, o que, desculpa, eu vou entrar um pouco uma coisa paralela, que existe essa outra ideia que tem estado comigo faz tempo já de como seria possível, talvez, que o governo, que as unidades administrativas possam financiar e suportar projetos e pessoas que contribuem para a região em si, né? Então, alguém que queira pagar um trator para fazer um trabalho em 2 semanas, possa talvez ser financiado para colaborar em desenvolver essa capacidade em outras pessoas e trazer mais renda para as pessoas em si. Ao invés de uma concentração de recursos, mais uma distribuição, não só de recursos, mas das habilidades, né, construindo essa experiência. Grato, Igor. Houve várias coisas que tu fizeste trigger aí. Estou também com o meu medo, está aqui a dizer que temos mais 8 minutos para honrarmos a hora. Houve várias coisas. Uma, quando tu falaste em financiamento na primeira ronda e falaste a Câmara abre um fundo e apresentam 50 projetos, como é que seria ao contrário, os 50 se reunirem e apresentarem só um projeto? Há também uma outra equação que eu penso que pode ser muito interessante para nós dentro do Innovations, que é ao nos conhecermos e ao estarmos juntos, porque estes projetos, quando tu olhas para os currículos destes projetos, alguns deles já têm décadas, ok? Portanto, estas pessoas já estão a trabalhar há 5, 10, 15 anos nestas coisas, portanto já têm muito currículo, não estão a começar coisas agora. E quando estes projetos se juntam e conversam e têm uma lista de reivindicações sérias, em vez dos fundos serem feitos em geral e os projetos terem se adaptar, eles podem chegar ao pé das entidades que fazem os fundos, quer seja as CCDRs, quer seja as câmaras ou até fundos privados, e dizer, olha, as nossas necessidades são estas. E nós temos aqui 50 projetos que têm estas necessidades, com esta capacidade de fazer. Eles podem mudar a equação completamente, porque muitos dos fundos procuram isto. Procuram onde é que está a capacidade de fazer local, já demonstrada localmente. E isso tem sido uma das insuficiências que nós temos no nosso território, e é por isso que o mapeamento é muito importante, para conseguirmos ter isso. E por isso é que, quer eu, quer o Gil, pusemos aquela energia no programa de ativação, porque é a forma de tornar visível isso localmente, essa capacidade de fazer, e estas pessoas que têm essa capacidade de estarem juntas e desenharem uma estratégia que envolve os diferentes stakeholders da região, daquela biorregião. Então, esta é uma das notas. A segunda, dizer-te que há um fundo que se chama Fundo Ambiental, que é do Ministério do Ambiente, que apoia tudo o que tem a ver com as políticas inerentes à sustentabilidade e afins. Não sei até que ponto é que eles poderiam apoiar coisas desta natureza, mas lembrei-me desse fundo. Eu não tenho muita experiência com ele,
Não sei quem terá aqui no Innovations, talvez o Gil. O Gil chegou a trabalhar com a agência de ambiente e, portanto, penso que ele poderá ter alguma experiência no tema, mas não sei bem como. E lembrei-me também de um programa que se chama Programa Ver, da Biovila, que é de emprego regenerativo, que está a formar, vai na terceira edição. É uma parceria com a Câmara Municipal de Setúbal e com o Centro de Emprego de Setúbal, e que está a formar pessoas em atividades regenerativas para trabalharem em floresta, em agricultura e uma quantidade de outras coisas, portanto, desempregados de longa duração, e que vai muito ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, portanto, se a gente substituir determinadas tarefas por pessoas e a capacidade disso gerar renda, pode ser interessante. Então, a proposta seria conversares um bocadinho com a equipa que está a fazer este trabalho na Biovila e ver o que é que eles estão a fazer, onde é que eles têm colocado pessoas, o que é que tem surgido e até que ponto é que quer o programa que eles estão a fazer para o Conselho de Setúbal, não é? Se não poderia passar, por exemplo, para o Conselho de Odmira e, por exemplo, o Clara Lab ser uma entidade que faz isso aí e que gera esse tipo de emprego. Não sei, conversar um pouco sobre este tipo de dinâmicas, e estou disponível para te ligar se for esse o teu interesse. Foi um pouco que me veio. Depois também me veio uma outra coisa que está a passar em Idanha Nova, porque como eles já têm um grupo grande, eles começam a dizer, eu tenho esta máquina, alguém precisa, eu tenho esta, e começam a fazer serviços uns com os outros, e começam a partilhar coisas, desde tratores, desde máquinas daquelas de triturar a matéria orgânica para voltar aos solos. Eles começam a partilhar uma quantidade dessas coisas, porque está lá, existe, está lá, e tem o grupo, dizem no grupo, animais que nasceram, e que cães, gatos, eu não sei o quê. Portanto, há uma quantidade de coisas que começam a acontecer naturalmente por estarem no grupo. Vão pedindo ajuda uns aos outros, vão fazendo ajudadas, vão partilhando máquinas, carros, boleias, um pouco de tudo. Então é super interessante ver esta dinâmica da comunidade a acontecer. E quando eu estive logo lá na Learning and Sensed Journey, aconteceu algumas coisas dessas. Pessoas que se juntaram para comprar uma determinada máquina, então houve coisas assim que estão a passar. Portanto, eu penso que um agenciamento local, por exemplo, um centro como o Clara Lab, que tem uma capacidade de ser uma âncora local, pode ser um centro que facilita este tipo de trocas, facilita este tipo de economia local. Pode até, se quiser, criar uma moeda local para facilitar isso, não é? Ou ser uma dinâmica de troca entre os diferentes agentes. E nós chamamos a este espaços âncora, tem um nome aqui especial dentro do Innovations for the Future, nós chamamos a estes os Legacy Spaces, que são espaços que cuidam do legado que vem do passado e criam um legado para o futuro. Okay? E que têm este elemento charneira de estarem no centro de uma comunidade e poderem ajudar a comunidade nas suas várias valências, desde a cura até à transformação do território das pessoas e das comunidades. Portanto, que tem esta envolvência. E para mim o Clara Lab é um desses, o Valdalama é outro, o Tenchi aqui em Sintra é outro, o Gravito é outro. Portanto, há vários já desses espaços para mim em Portugal que são centros espetaculares, são pontos de âncora para ancorar a transformação. Então foi por onde eu fui com a tua partilha, fui por aqui. Quero trazer a consciência que faltam-nos 2 minutos e a minha proposta é que nós fôssemos para check-out. Eu começo, faço um check-out breve para dizer que gostei muito de estar aqui, Igor, e das tuas perguntas e dos teus estímulos. Trouxe-me frescura e senti frescura aqui na conversa. Trouxe assim um abrir, um abrir de perspectivas novas, de ideias novas, e é assim que eu saio com essa alegria. E passo para ti, para tu teres um tempo maior de fazer check-out. Temos mais ou menos 1 minuto e meio. Grato. Então, acho que não tinha realmente essa intenção de ter uma resposta concreta para a pergunta, mas só ver exatamente o que ela poderia trazer. Vejo muito essa questão da colaboração aqui, integrar essas comunidades diferentes ou projetos. Então, essa ideia de aplicar para um mesmo financiamento juntos, como conversado com o Diogo, poderia ser interessante, mas não. Creio que a essência da pergunta é como podemos colaborar mais. Acho que é, os projetos e as pessoas querem colaborar,
sabem que podem se beneficiar disso. De uma certa forma já acontece, mas a pergunta, né, se pensar na questão do programa de ativação, como as pessoas envolvidas no programa de ativação podem facilitar a colaboração entre projetos e pessoas aqui na região em si. Tá? Então, suas ideias me trouxe bastante, né, alegria e outras, já tem outras ideias aqui movendo, né? Ah, tá, posso olhar com esses projetos que você disse, como eles fazem para ter mais inspiração. Então, sim, já saio motivado com algumas algumas coisas novas, frescas aqui no corpo, não, não só na mente, no corpo, né? Revitalizado por dia. Grato, Igor. Grato, Igor, por teres vindo ao diálogo e bom renascimento para ti. Bom renascimento. Então, para ti também, bom começo do novo ano, fim desse. Até Muito já. obrigado, tchau, tchau.